Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 90 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Você deve estar percebendo que eu estou bastante gripado, mas estamos aqui para conduzir mais esse estudo da obra de Allan Kardec. Hoje vamos estudar alguns trechos do livro O Céu e o Inferno, em que ele falará a respeito do tema da morte, que é o que nós estamos estudando nesses últimos programas. E Kardec nos fará uma pergunta em determinado momento: por que é que os espíritas não temem a morte? Primeiro, a questão de perguntar: você teme a morte? O que é temer a morte? Kardec fará uma introdução desse tema quando ele vai falar sobre o temor à morte, causas do temor da morte, aqui no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 2, de que para os povos primitivos, ou para o espírito que está iniciando a sua jornada terrena, é muito importante que ele tenha esse temor da morte, porque essa condição impede que ele venha a atentar contra a própria vida. Imaginemos o homem primitivo, com toda a dificuldade, com todas as limitações que existiam naquela época, e se ele não tivesse um receio do que encontraria após a morte, de certa forma, estaria favorecido que ele atentasse contra a própria vida. Então, Kardec coloca que o conhecimento ele virá a partir do momento em que nós tivermos consciência, nós tivemos interesse em estudar, em conhecer a vida espiritual, a fim de que pouco a pouco nós vamos nos despindo deste véu que durante tanto tempo cobriu os nossos olhos, os nossos sentidos a respeito da morte. E uma das grandes ferramentas que nós temos para conhecer essa vida futura é a doutrina espírita, porque através das inúmeras obras da codificação espírita, em especial as obras codificadas e elaboradas por Allan Kardec, nós temos centenas de relatos de espíritos que, estando no mundo espiritual, trouxeram a sua experiência, trouxeram as suas informações sobre a vida nesse mundo pós-morte. Então, é bem equivocada a expressão que se diz: ninguém voltou de lá para contar sobre a morte. Se nós tomarmos contato com a doutrina espírita, nós veremos diversos relatos de espíritos que, estando desencarnados, se comunicaram conosco. Aí é uma questão da pessoa crer ou não crer que essas comunicações são verídicas. E isso geralmente acaba acontecendo quando um familiar, quando alguém muito próximo desencarna e vem, muitas vezes, trazer alguma mensagem, trazer algum comunicado. Aí é que a pessoa acaba por acreditar. Mas, de forma geral, como dizia Jesus, né, como nos disse Jesus, feliz daquele que creu sem ver. Então, não sejamos como Tomé, que precisemos experimentar estes fenômenos para acreditar. Aqueles de nós que temos esta fé raciocinada, conseguimos estudar as obras espíritas e ter a crença de que aqueles depoimentos, aqueles relatos trazidos nas obras são efetivamente comunicações de espíritos que nos trouxeram as suas experiências. Então, Kardec dirá que, à proporção que o homem melhor compreende a vida futura, o temor da morte vai diminuindo. Quanto mais nós temos a compreensão de que a morte não extingue a vida, que a alma permanece viva e que ela é eterna, que a alma é imortal, que o que morre é apenas este corpo físico, nós passamos a ter uma melhor aceitação das nossas dificuldades, sabendo que isso é um curto período e que quanto mais nós deixarmos de aproveitar a oportunidade em que estamos encarnados, teremos consequências nessa vida futura. Essa lei de ação e reação agirá sobre nós.
Então, diz Kardec, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Quanto mais nós temos noção sobre a vida espiritual, estudamos, aprendemos, tomamos contato com as obras, com os relatos desses espíritos, nós passamos a ter uma compreensão que a vida espiritual, ela é muito mais ampla do que a nossa, mas que a nossa vida terrena se assemelha em muito à vida espiritual. Dizem-nos os espíritos que a vida corpórea é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então lá tudo será mais amplo, os sentimentos, a realidade, e é lá que nós verdadeiramente habitamos. Aqui nós estamos numa condição transitória, passageira. Então, finalmente, quando Kardec fará a pergunta por que é que os espíritas não temem a morte, nós temos, de certa forma, uma compreensão de que, estudando a doutrina espírita, nos dizendo espíritas e crendo em seus princípios básicos, especialmente da reencarnação, da imortalidade da alma, nós sabemos que estamos aqui nesta existência por um curto período, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que já estivemos aqui outras vezes. Isso significa dizer que já morremos outras vezes. Então, é claro que o temor por qual será o gênero de morte é natural, né? Se assim não fosse, nós teríamos um certo desprezo até pela vida, o que é totalmente equivocado. Valorizar a vida, não desejar a morte, esse é o comportamento do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. Mas estar preparado para que, quando chegar esse momento, nós tenhamos feito tudo o que de melhor podíamos fazer para não enfrentarmos decepções por conta dessa passagem. Dirá Kardec: para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sobre uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então, a morte, sobre essa observação de Kardec, nada mais é do que despir-se do corpo físico, nada mais é do que deixar esta vestimenta física, mas continuar vivo, continuar em contato conosco, encarnados, da mesma forma que nós podemos estar em contato com esses seres, com esses amados que já retornaram à vida espiritual. É claro que isso não deve ser provocado, né? Nós não devemos a todo instante chamar, invocar esses que retornaram à vida espiritual, mas apenas saber, ter a consciência de que eles continuam vivos, de que eles continuam nesta vida espiritual, lutando, aprendendo, trabalhando, se instruindo, assim como nós. E que muitas vezes até vem nos visitar, vem matar as saudades, porque saudade é daqui para lá e de lá para cá também. Já que falamos em saudade, daqui para lá e de lá para cá, o que é que nos diz Allan Kardec sobre os espíritos que ainda não se reconhecem desencarnados? Como é o tratamento, a recepção do mundo espiritual àqueles nossos irmãos que, uma vez desencarnados, uma vez passando pela morte do corpo físico, não se reconhecem nessa condição e se acreditam ainda vivos? Como nós podemos auxiliar esses irmãos? Aguardo vocês na próxima semana para nós darmos continuidade ao estudo da obra de Allan Kardec, refletindo Kardec no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos sentimentos. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua semana e aguardo você aqui na próxima sexta-feira. Tchau!